Olá, meus amigos e irmãos, tudo justo e perfeito? No vídeo de hoje vamos explorar um tema fascinante e profundamente simbólico, a relação do número 33 com diversas tradições espirituais, focando sua conexão com Jesus Cristo, o ocultismo, a cabala, a maçonaria e as práticas de Kundalini Yoga. Além disso, também discutiremos a importância dos 33 graus da maçonaria e a relação do número com chakras, tradições espirituais e filosóficas. Começando pelo esoterismo, O número 33 é frequentemente visto como o número mestre, representando a elevação espiritual e a consciência elevada. Ele simboliza a busca pela verdade e pela iluminação, sendo associado à evolução da alma e ao poder dos mestres ascensos que guiam a humanidade em sua jornada espiritual. Na Cabala, um sistema místico judaico que busca entender a natureza de Deus e do universo, o número 33 ele ressoa com conceitos de criação e transformação. Ele é ligado às 32 vias da sabedoria manifestadas na árvore da vida, onde o 33 representa o ponto de transcender o conhecimento e alcançar o divino, refletindo assim o caminho do iniciado em busca de união com o Uno. Além disso, na maçonaria, o número 33 detém um significado especial, sendo o grau máximo alcançado na hierarquia maçônica do escocismo. Esse número simboliza o aperfeiçoamento pessoal, a busca pela verdade e a solidariedade fraternal. Ele é também um reflexo dos ensinamentos profundos que os maçons buscam internalizar, focando na moralidade, no autoconhecimento e na ética. No vídeo de hoje, vamos nos aprofundar em cada um desses aspectos, desvendar suas interconexões e entender como o número 33 tem influenciado diversas correntes de pensamento, práticas esotéricas e tradições místicas ao longo dos séculos. Eu sou Luciano Souza e hoje nós vamos para mais um Pessoal, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, deixe seu joinha, pois ajuda a fazer com que esse vídeo chegue a outros irmãos simpatizantes das ordens iniciáticas. Acessem nossa aba de playlist. Lá os conteúdos estão divididos em temas específicos para ajudar os irmãos simpatizantes da ordem maçônica a entender e aprender um pouco mais sobre maçonaria. O número 33, que é o tema do vídeo de hoje, ele está envolto em mistério, e significado ao longo da história da humanidade. Muitas pessoas consideram um número mágico, presente em eventos desde os tempos de Jesus Cristo até os dias atuais. O número 33 carrega uma série de símbolos e significados que variam conforme as tradições espirituais e filosóficas. Eu vou citar alguns dos principais símbolos relacionados ao número 33. O primeiro que eu vou estar citando é a árvore da vida, na Cabala. A Cabala, como eu já citei lá atrás, é uma tradição mística que utiliza a árvore da vida composta por 10 esferas, que são as 10 sefirotes, e 22 caminhos, totalizando 32. O número 33 pode ser visto como ponto de ligação ou a transcendência além do conhecimento, simbolizando a integração dos ensinamentos. Quando a gente fala dos mestres ascensos no esoterismo, o número 33 é frequentemente associado aos mestres ascensos, que são seres espirituais que atingiram um elevado nível de consciência e agora auxiliam na evolução humana. O número 3 duplo, formando assim o 33, pode simbolizar a tríade espiritual, representando mente, corpo e espírito em harmonia. Mas por que um 3 duplo? Então, para isso devemos entender que existe uma dualidade em tudo. Dessa forma temos os opostos, bem e mal, verdade e mentira, luz e escuridão, entre outros. Quando falamos que o 33 simboliza a mente, o corpo e o espírito em harmonia, devemos nos atentar à questão da harmonia, pois entende-se que ao alcançar tal estágio de evolução, conseguimos nos harmonizar com nossa pior versão, ou seja, o nosso outro eu, que tanto lutamos contra ele no processo de desbastar a pedra bruta, onde passamos de pedra bruta para pedra cúbica e no processo de polimento da pedra cúbica para a pedra polida. Dessa forma entendemos que o desbaste nos obriga a vermos aquilo que não queremos aceitar de nós mesmos. Vemos todos os nossos defeitos e imperfeições. É no alcançar da harmonia entre o perfeito e o imperfeito que entendemos que de fato é o verdadeiro significado do 33, que nada mais é do que o número 3 duplicado, chegando assim no equilíbrio perfeito entre o material e o espiritual, da razão, da emoção, do bem, do mal, do imperfeito e do perfeito dentro de cada um de nós. Dessa forma, na maçonaria, o grau 33 é o mais elevado na maçonaria escocesa,
pois ele simboliza a maestria, a sabedoria e a realização de um ideal iniciático, enfatizando a importância da ética, da moralidade e o compromisso com a fraternidade. O número 3, repetido 2 vezes, reforça os simbolismos relacionados à Trindade, que pode ser interpretada também como corpo, mente e espírito, e outras trindades significativas em diversas religiões e filosofias no mundo. Pai, Filho e Espírito Santo no cristianismo é um dos exemplos. O 33 é frequentemente associado à sabedoria e aprendizado e o autoconhecimento. É um símbolo de estabilidade e sustentação, com os pilares que sustentam um templo ou um edifício em espiral. Em algumas interpretações de geometria sagrada, o número 33 é relacionado ao número de vértices de certas formas sagradas, como a estrela de Davi, por exemplo, que possui 6 lados, mas aqui também ele remete à complexidade das interações geométricas que criam formas e padrões significativos. Em muitas culturas, a repetição do número 3 possui um caráter transformador, simbolizando ciclos de vida e morte, nascimento e renascimento, sendo o 33 uma abrangência desse ciclo em um nível elevado. Esses símbolos ajudam a reforçar a riqueza e profundidade do número 33, sendo um elemento vital tanto nessas tradições esotéricas quanto em julgamentos filosóficos sobre a natureza da existência e do conhecimento. A ligação do 33 com a anatomia esotérica é muitas vezes interpretada dentro de diferentes tradições ocultas e espirituais, onde a anatomia do ser humano é vista não apenas fisicamente, mas também em termos de energia, consciência e espiritualidade. Existem algumas conexões importantes que vocês precisam saber sobre o número 33 e a anatomia esotérica, tá? Primeiro eu vou estar citando os chakras e os centros de energia. Na tradição hindu, em práticas de yoga, a anatomia esotérica inclui os chakras, que são centros de energia situados ao longo da coluna vertebral. Embora existam 7 chakras principais, alguns sistemas esotéricos consideram a existência de centros adicionais de energia, totalizando assim os 33 centros de energia. Esses centros são vistos como pontos de conexão entre o corpo físico e o espiritual, onde a energia vital é absorvida e distribuída. As vértebras da coluna vertebral, que eu vou estar citando agora, na coluna vertebral humana, ela é composta por 33 vértebras que são simbolicamente associadas a diferentes estados de consciência e anseios espirituais. Cada vértebra é considerada um ponto de conexão entre o corpo físico e a alma, no qual as vértebras inferiores ligadas a instintos básicos e as vértebras superiores a estados elevados de consciência e espiritualidade, especialmente quando a gente fala nas práticas de Kundalini Yoga. Tá? Os canais de energia, eles são vistos em várias tradições esotéricas, como posso dizer assim, eles são chamados de canais ou meridianos, que conduzem energia pelo corpo, que está presente nele. De acordo com eles, o número 33 pode ser visto como representando a interconexão de muitos desses canais, enfatizando o fluxo de energia entre o microcosmos, ou seja, o microcosmos, o ser humano, e o macrocosmos, aquilo que seria uma referência ao universo. Esse fluxo ele é fundamental para a saúde espiritual e física. De acordo com os códigos de linguagem sagrada, o número 33 também aparece em várias tradições místicas como um código ou chave para a compreensão da anatomia espiritual. Ele pode ser associado a templos ou áreas específicas no corpo, onde a espiritualidade pode ser acessada e integrada. O uso do número em rituais e práticas esotéricas muitas vezes está ligado à transformação e elevação da consciência. Quando a gente faz o estudo referente ao caminho do iniciado, em muitas dessas tradições esotéricas, especialmente, como posso dizer assim, a jornada, quando a gente fala especialmente da jornada espiritual, que envolve os 33 passos ou graus, é visto como um simbolismo profundo de evolução da alma. Esse caminho é ilustrativo porque ele nos remete ao trabalho que o indivíduo deve realizar em seu corpo espiritual, incorporando experiências e aprendizados ao longo do processo. Aí vem aquela questão, mas como o número 33 se conecta com a coluna vertebral? Acho que esse que é o tema principal desse estudo.
A ligação do 33 com a anatomia esotérica destaca a interconexão entre o corpo físico, o sistema energético e a espiritualidade, seja através da exploração dos chakras, vértebras ou canais de energia, fica a critério do cliente escolher, né, a expressão que prefere. O número 33 ele é um símbolo que reflete a complexidade da experiência humana e busca por um estado elevado de consciência e harmonia interior. Dentre esses que citei, eu vou dar mais atenção, tá? Vou usar como referência ao estudo da espinha dorsal ou coluna vertebral, para a gente poder manter vamos dizer assim, a mesma linha de raciocínio. Se eu ficar mudando os termos, pode gerar confusão para vocês aí. Vamos dizer assim, sendo que esta é o meio de ligação comparada como meio de ligação entre dois mundos. Com base em tudo que foi falado até o momento, a gente precisa entender que a coluna vertebral é a ponte entre esses mundos, onde acima estaria uma referência ao céu e abaixo estaria a referência à esfera da escuridão. A espinha dorsal é uma cadeia de 33 segmentos que protege em seu interior a coluna espinhal. Essa escada de ossos, né, ou podemos dizer assim, fazendo uma alusão à escada do conhecimento dos 33 graus do Rea, tem um significado muito importante no simbolismo religioso de muitos povos antigos. Frequentemente é mencionada como um caminho ou escada em espiral, que é também uma referência, claro, ao estudo do segundo grau maçônico, tá? E algumas vezes é chamada de serpente, outras vara ou cetro, tá? Os hindus ensinam que há três distintos canais ou tubos no sistema espinhal, chamados de Ida, Pingala e Sushumna. Esses canais eles conectam os centros inferiores generativos do corpo com o cérebro. Os gregos o simbolizavam pelo caducel, ou bastão alado de Hermes. Esse bastão, ele consistia em uma fortificação comprida, né? E o Sushumna ao centro, que terminava em uma bolinha que está no centro da medula oblonga. E cada lado, né, dessa bolinha estão as asas arqueadas que se utilizam para representar os dois lóbulos cerebrais. Acima deste bastão sobem alternativamente em forma de espiral duas serpentes, uma negra e a outra branca. Essas serpentes representam Ida e Pingala. Os antigos hindus têm uma lenda concernente à deusa Kundalini, na qual se diz que ela desceu do céu por meio de uma escada ou corda a uma pequena ilha que se acha flutuando no imenso oceano. Quando a gente relaciona isto, né, com o estudo da embriologia esotérica, né, é evidente, né, que essa escada, né, ou corda representa o cordão umbilical. E essa ilha seria o plexo solar. Quando a escada, que é o atalho, né, que se desconecta do céu, segundo a lei da deusa foge, né, aterrorizada, e refugia-se, né, se esconde em uma caverna, no caso o plexo sacro, onde ela se oculta totalmente à vista dos homens. Como a Materatsu, que é uma deusa japonesa de rosto resplandecente, ela deve ser tirada de sua caverna, pois enquanto permanece aí, ela resiste a sair e o mundo estará na escuridão. Kundalini é uma palavra do sânscrito cujo significado é uma força serpentina ou gás enroscado. Esta força, conforme declaram os sábios orientais, pode ser dirigida para cima através do canal espinhal central, que seria o Sushumna, acredito que seja essa a pronúncia, tá? E quando essa essência se encontra com o cérebro, abre o centro de consciência espiritual e a percepção interna levando com isso, né, a iluminação espiritual. O sistema cultural pelo qual isso é possível é o ensino mais secreto dos santos orientais, porque eles sabem que esta força serpentina ou enroscada não só leva à iluminação, mas também como a serpente é um símbolo, como posso dizer assim, da mortalidade, né? A serpente assim ela remete à morte, ao veneno, por assim dizer. De acordo com os conhecimentos superficiais, né, ou fragmentos de ocultismo oriental, a gente entende que quando está chegando frequentemente ao mundo ocidental, essas informações elas vão, como posso dizer, elas vêm meio que elas vêm de forma distorcida, né? São,
como posso dizer assim, são lamentos, porque elas são grandes verdades na mão de indivíduos incapazes de compreender. A gente não tem concepção completa dessas informações quando elas chegam aqui, porque elas chegam sempre picadas, faltando detalhes, faltando uma forma de compreendê-las de forma corretamente. Por isso que é muito fácil a gente se perder nesse estudo, se perder nesse conhecimento. A gente tem que entender que ao longo da espinha dorsal há um certo número de nervos, glândulos e plexos. Todos esses têm um lugar no simbolismo religioso. Por exemplo, os antigos judeus chamavam o plexo sacro e o gânglio coccígeo de cidades de Sodoma e Gomorra. Ó, só para vocês terem uma compreensão. Aí, isso eu estou usando só como uma referência, tá? Para a gente poder entender o contexto. Há um pequeno plexo na região dos rins chamado de plexo sagitário, ao qual os antigos chamaram de cidade de Tarso, onde São Paulo lutou com as bestas. O ocultismo superior ensina que as flores de lótus, centros nervosos da espinha dorsal, são como polos negativos que dão testemunho dos 7 grandes centros positivos de consciência localizados no cérebro. Estes 7 centros funcionam por meio de outros centros que se acham na espinha dorsal, na mesma forma, aproximadamente em que os 7 espíritos ante o trono funcionam por meio de corpos planetários. Vocês estão vendo que eu estou trazendo bastante informações de culturas diferentes para a gente poder chegar num consenso, tá? O discípulo, né, ele é avisado que se não trabalhar com os centros que se acham na espinha dorsal, mas sim deve fazê-lo com os centros governantes, os centros dos cérebros. Tudo começa na mente. Vamos lá. Lembra daquele vídeo lá sobre hermetismo que eu falei? Sobre as 7 leis herméticas? Então, quem não assistiu, volta lá atrás e assiste ele para poder entender o que a gente está falando aqui, tá bom? O caminhar errante dos filhos de Israel no deserto, a peregrinação dos maometanos, avance, as intermináveis peregrinações dos santos hindus que passam a vida indo de templo ao templo, representa a peregrinação do fogo espiritual, de Kundalini, através dos centros nervosos que se acham ao longo da espinha dorsal. Segundo certas instruções, a força é levada a esses centros, um após o outro, até que os olhos clarividentes, né, são convertidos em espécies de flores luminosas, dos quais emanam os raios de luz semelhantes a pétalas. Cada um desses lótus, né, eu vou usar a folha de lótus aqui como exemplo, tem diferentes números de pétalas de acordo com as ramificações nervosas que dependem dele. Diz que o Logos, quando chegou o momento de criar o universo material, entrou em estado de profunda meditação, concentrando o poder de seu pensamento nos 7 centros semelhantes a flores desses mundos. Aí a gente faz aquela referência aos 7 chakras, tá? Essa força vital descende gradualmente do cérebro, o qual era o grande mundo superior. Vamos lá, voltando de novo à questão do microcosmos para o microcosmos. E penetrando nas flores de lótus, uma por uma, deu nascimento aos mundos inferiores. Aí a gente está focando nos temas dos chakras e as sefirotes. Vamos lá. Quando ao final esse fogo espiritual penetrou no centro mais baixo, o mundo físico, né, Malkuth, foi criado, né, o seu fogo que estava na base da espinha dorsal, mais uma referência a Kundalini. Quando o mundo retornar a ele novamente, o Logos voltar a ser supremo em consciência, será porque retirou a vida destes 700, começando pelos inferiores até chegar no cérebro. Aí é o estudo quando a gente sobe... lembra da escada de Jacó? Vou fazer um vídeo depois falando sobre ela. Então, é o estudo da Kundalini quando ela vai ascender aos céus. Assim, o caminho da evolução de todas as coisas viventes é levar esse fogo, né, Kundalini, cuja descida torna sua manifestação possível nesses mundos superiores e cuja ascensão lhe exporá outra vez em harmonia com os mundos superiores. Esse mito da força vital que desce, toma o seu cargo, o governo dos mundos, encontra-se em todos os povos civilizados da Terra, aí vem aquela referência, né, à maçônica. Irambif foi quem construiu o templo maçônico, ou seja, o corpo, e que foi morto pelos 3 veículos que tinha formado. Tem sua similitude, uma semelhança, né, com Cristo, que foi morto pelos pecados do mundo. Pelo fato de que este fogo espinhal é uma força enroscada, serpentina, em todas as partes do mundo, se usou a serpente para representar os salvadores do mundo. O Uraeus, que é o emblema da serpente, usado pelos sacerdotes egípcios, era um símbolo de Kundalini, a sagrada cobra que, quando foi elevada no deserto, salvou a todos que a contemplavam. Lembra aquela história de Moisés e a serpente de bronze? É mais ou menos isso. Tá?
Kundalini Yoga é uma prática profundamente espiritual, que reconhece o corpo humano como um canal para a energia divina. As 33 vértebras, da coluna vertebral não apenas sustentam fisicamente o corpo, mas também desempenham um papel crucial na dinâmica energética, que possibilita o despertar espiritual. Essa prática serve como uma ferramenta para equilibrar, elevar e transformar a consciência, guiando os praticantes em sua jornada de autodescoberta e realização espiritual. Assim como o cérebro é o centro do mundo divino, o plexo solar é o centro do mundo humano, que representando a semiconsciência une a inconsciência de baixo com a consciência de cima. O homem é capaz de pensar com o cérebro, pois certa fase do pensamento é produzida pelos centros nervosos do plexo solar. Porém, antes de ir mais adiante, é interessante a gente tentar entender, né, a diferença que há entre um médium e um clarividente, só para vocês terem uma compreensão um pouco maior. Tá? Pessoal, estou trazendo vários exemplos diferentes nesse vídeo, tá? Que é para, como posso dizer, que é para vocês possam assimilar as diversas culturas que envolvem esse estudo. Tá? A gente não pode focar em uma única visão e um único tempo para a gente poder entender a importância do número 33 para o estudo no contexto geral. É necessário ter essa compreensão geral. É que esse vídeo eu também não posso deixar ele muito longo, tá? Senão vai ficar absurdo, vai ficar até cansativo para vocês. Então eu estou tentando maximizar o máximo que eu posso aqui. Existem outros vídeos que eu já postei, tá? Falando referente a esses temas e que trazem informações um pouco mais detalhadas. Eu sugiro vocês que acessem depois Maçonaria e Espiritualidade, playlist do canal, tá? Para vocês terem uma noção, um clarividente é aquele que levou seu cérebro à força espiritual. Serpentine, por seu desenvolvimento, mereceu o direito de perceber os mundos invisíveis com a ajuda do terceiro olho, né? Ou seja, da glândula pineal. Esse órgão de consciência que há milhões de anos conectava o homem com os mundos visíveis fechou-se durante o período lemuriano, quando os órgãos sensoriais começaram a desenvolver-se. Os ocultistas, entretanto, pelo processo de desenvolvimento ao qual nos referimos antes, podem voltar a abrir este olho e, por meio dele, explorar os mundos invisíveis. O clarividente ele não nasce, ele se faz, ou seja, você não nasce clarividente, você se torna um clarividente. O médium, ele não se faz, ele nasce médium. Quem é médium, ele já nasceu médium, ele não se faz médium, diferente do clarividente que você pode adquirir esse conhecimento, né, esse poder. O clarividente ele pode chegar a, como posso dizer, a ser só muitas vezes, né, depois de anos de vida e de autopreparação. Por outro lado, o médium ele senta-se em uma habitação às escuras ou por outras práticas similares pode obter certos resultados em poucos dias. O médium usa o plexo solar como um espelho e em seus nervos sensitivos são refletidos quadros editados dos éteres, né, invisíveis. Através do baço, que é o portal do corpo etérico, o médium permite a entrada de inteligências desencarnadas, dando como resultado ouvir vozes e outras manifestações psíquicas. A escritura automática se consegue permitindo ao braço etérico, né, de uma inteligência estranha o controle temporário do braço físico do médium. Isso não é possível até que o médium não tire seu duplo etérico do braço, pois duas coisas não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. É necessário um controle muito hábil da sua própria energia espiritual para fazer esse ato. Por mais que muitos façam de forma inconsciente, né, mas fazer isso de uma forma consciente é extremamente difícil. O resultado da separação periódica das forças vitais do braço físico é muito desastroso, chegando frequentemente até a paralisia. A mediunidade é antinatural para o homem, enquanto que a clarividência é o resultado natural do crescimento e desenvolvimento da natureza espiritual. Daí o perigo de querer ser médium, sem que você não seja. Tá? Vamos dizer um exemplo. Há 100 médios para um clarividente, porque só pode chegar a ser clarividente pelo autodomínio, ou seja, é necessário prática, estudo, tá? De um tremendo poder. Porque, cara, como posso dizer? Enquanto que o mais comum, né, dos seres humanos, o mais doente, o mais nervoso dos indivíduos, pode se tornar um ótimo médium, o clarividente ele só desenvolve a sua mente através de benefícios conhecidos. No entanto, a primeira instrução que se dá é a que quer ser médium e trate de deixar sua mente vazia. A mediunidade, através do plexo solar, é um retrocesso e pode ser resumida como posso dizer assim,
As almas grupo, né, que controlam o reino animal, desempenham seus cargos produzindo imagens no plexo solar, pois o animal não tem mente autoconsciente, ou seja, você se torna uma casca vazia. Esse é um grande problema. O resultado, né, é que em um lugar de pensar com o seu próprio cérebro, você começa a pensar com o cérebro, vamos dizer assim, com a alma, o cérebro de uma outra alma que está unida por invisíveis fios magnéticos, ou seja, você fica preso àquelas entidades ali. Isso é muito perigoso. Esses fios, né, conduzem suas impressões e imagens, pensamentos que é de outra entidade, onde você não tem vontade própria, acaba se tornando como um cavalo, né? Sabe um cavalo guiado ali no arreio? É isso que você acaba tomando. Tem que tomar esse cuidado. Porque você acaba não tendo controle sobre suas próprias ações, sobre seus próprios impulsos. O homem, ele tem que se governar a si mesmo por meio do sistema cérebro-espinhal, porque ele desenvolve a individualidade do sistema simpático. E já no caso do médium, ele não tem esse governo. Quem o governa é a entidade. Quando você se expõe a esse tipo de impulso, né, e eles chegam, né, no plexo solar, o médium ele bloqueia seu próprio desenvolvimento, não permitindo que o sistema nervoso cérebro-espinhal controle seu destino, controle seu corpo, controle suas ações, seus pensamentos. O homem sempre se agradou em apoiar-se nas coisas externas, por assim dizer. Não procurou enfrentar cada problema e resolveu por si mesmo, concebe o que Deus lhe deu. Por isso, busca o apoio dos mundos invisíveis, lhes permitindo ajuda para realizar a obra que deve ser concluída por seu próprio esforço. E acaba meio que ficando preso a isso. Você mesmo acaba se acorrentando nessa realidade, porque você não consegue crescer, você não consegue evoluir. Milhares de pessoas acabam participando da responsabilidade do médico porque muitos deles seguem esse caminho devido ao desejo das pessoas de falar com seus parentes mortos ou ter informações reservadas sobre questões financeiras, materiais, algo do tipo, que quer ter alguma vantagem. E acaba usando desse médium que, de certa forma, acaba se tornando uma ferramenta para elas. Esses seres, pessoalmente responsáveis por esse dano e por seu egoísmo, acaba causando, né, esse prejuízo às pessoas. A diferença, como posso dizer assim, entre a mediunidade e a clarividência, que se acha, né, perto da metade da coluna vertebral, é a diferença entre o negativo e o positivo, ou ainda é a diferença que há entre a escuridão de uma habitação, onde se realiza à meia-noite uma sessão espírita, e a cerimônia ao meio-dia em um templo. Todos os órgãos que se encontram dentro do corpo humano têm uma significação religiosa. O coração, com suas câmaras em si, é um templo ereto sobre a montanha do diafragma. O baço, em seu pequeno corpo, em forma de sombrinha, concentra os raios solares e tem a seu cargo o corpo etérico. É este corpo etérico enrolado dentro do baço que injeta no sistema circulatório os corpos brancos do sangue. Nós sabemos que o corpo humano serviu de inspiração para quase todas as invenções mecânicas. As dobradilhas foram cópias do corpo humano. O mesmo com as maçanetas, a concha, o alvéolo que as contém. Como posso dizer, sabemos que a primeira instalação de encanamento foi reproduzida do sistema circulatório arterial e venoso. Tá? Para quem não sabia, agora está sabendo. Tá? Centenas de máquinas e implementos foram inspirados pelos sutis movimentos de nossos corpos, né, dos nossos próprios veículos, porque o corpo humano é uma máquina fascinante, né? A melhor referência que a gente tem para tudo no que existe, né, no mundo é o próprio corpo humano, né? Para vocês terem uma ideia, a gente pode conceber, né? Por isso, se a gente estudar melhor a mente humana. Existe uma estreita relação entre o sistema generativo inferior e o cérebro na parte superior, porque o cérebro é um sistema generativo positivo. Deve certamente a medula espinhal que os conecta, daí a ligação entre o inferior e o superior, entre o plano elevado, que seria uma referência ao cérebro, e o plano inferior, que seriam os órgãos reprodutores. Tá? Daí a representação, a questão da visão animalesca do ser humano. Tá? Em um momento determinado, certo número de pequenas portas, que agora separam o cérebro do sistema generativo, abre-se e o sushumna, né, se converte em um túnel aberto, e assim cada impulso é levado imediatamente a ambos os extremos do corpo. É por essa razão que o candidato, quando ele faz o voto de castidade, né, quando ele ascende a algum determinados cultos, religiões específicas, existe uma estreita conexão existente nos discípulos avançados entre o cérebro e o sistema reprodutivo. Exige-se uma absoluta conservação de todas as energias vitais.
As amígdalas estão conectadas diretamente com o sistema generativo. Na realidade, elas são parte do seu polo positivo formado pelo cérebro. O costume atual de vacinar e de cortar as amígdalas das crianças logo que chegam ao mundo, ele em algum momento, né, ele vai produzir uma, como posso dizer assim, uma certa degeneração da própria raça humana. Tá? Isso é algo que precisa ser revisto aí com o passar do tempo. A maioria das amígdalas se infectam pelo fato das crianças nos primeiros anos comerem muitos doces. É algo que, cara, é simples, é educação, né? Não tem algo que não precisa muito esforço, né? Basta pensar. Mas eu acho que esse é um esforço que muitos seres, né, humanos não pretendem ter, né? Pensar cansa, e isso as pessoas não querem ficar cansadas. Elas preferem que os outros pensem por elas. A maior parte dos pais são responsáveis pela enfermidade de seus filhos, seja por sua ignorância ou por sua indulgência, pois permitem que a inocência infantil, ainda não controlada pelos veículos superiores, destrua-os antes que a vida se expresse plenamente. Quando as crianças adoecem nos primeiros anos de vida, o médico encontra habitualmente a causa do mal nos próprios pais. Uma má educação, uma má alimentação, maus exemplos, coisas do tipo. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Se o estômago se mantiver em condições adequadas, as amígdalas se manterão também em boas condições. A, a absoluta economia demonstrada pela natureza na construção de todas as suas estruturas seria a prova suficiente de que o Senhor não esteve perdendo seu tempo quando fez as amígdalas e o apêndice. Ele teve sua razão para fazê-los, mas esses inofensivos órgãos converteram-se em uma mina de ouro para os médicos, né? Que os tiram logo na primeira necessidade, né? Na primeira dificuldade, fala, não, vamos tirar. Vamos tirar o apêndice, vamos tirar as amígdalas, porque não precisa disso. Tá ali, tem um motivo. Fato. Como nos diz, né, que a posição vertical assumida pelo corpo humano, que força o conteúdo da região intestinal a percorrer parte do tempo costa acima, é a razão da existência do apêndice, que se perde, né, nas criaturas de porte horizontal. Cada órgão não só tem seu propósito visível, mas também um invisível espiritual. E feliz do indivíduo que leva a sua vida preservando intactos seus membros e suas partes anatômicas originais. Quando a dívida da ciência para com o corpo humano, devemos adicionar que o sistema decimal é o estado de contar os dedos do homem primitivo, onde o número 10 se converte na unidade de contagem. O antigo cotovelo também é a distância entre o cotovelo e o extremo do segundo dedo, ou a extremidade de 18 polegadas. Assim acontece se retrocedermos no estudo das coisas. Vemos que quase tudo que o homem se desenvolveu é uma adaptação do corpo ao qual o Espírito de Deus está envolto. O homem vai conquistando gradualmente o controle não só dos órgãos do seu corpo, mas também de suas funções. A ciência estabelece que certos órgãos funcionam mecânica ou automaticamente, mas o ocultismo considera que não há nada mecânico, no que se refere às funções do corpo humano. Podemos usar como exemplo um operário, tá? Digamos assim, o operário está tirando um pedaço de ferro entre as rodas e alavancas de uma máquina em perfeitas condições de movimento. Então, logo, essa máquina ela vai parar, ela vai quebrar, não é verdade? Por outro lado, se você atirar, vamos dizer assim, figuramente, uma chave inglesa dentro do corpo humano, digamos que você coloca algo ali, esse vai tentar fazer, como posso dizer assim, se você colocar um objeto estranho dentro do corpo, o nosso corpo ele automaticamente vai tentar eliminar esse objeto, ele vai iniciar um processo de eliminação. E esse processo, né, esse elemento estranho, ele vai ficar envolto, o próprio corpo, ele vai tentar, né, circundar, né, vai tentar absorver aquele objeto, e se for possível, se não for possível, ele vai tentar expulsá-lo por alguma forma, tá? Em algum canal que seja adequado para isso. Esses meios, se esses meios fracassarem, em muitos casos, esse objeto, né, esse obstáculo, ele será adaptado ao corpo e o corpo procurará seguir suas funções de algum modo. Isso demonstra que o nosso próprio corpo ele tenta se adaptar à situação, se adaptar ao momento. Isso demonstra, né, que as partes orgânicas do homem possuem, como posso dizer assim, uma forma inerente de inteligência. Portanto, elas não são máquinas, como posso dizer assim, porque não há nenhuma intervenção mecânica capaz de ter inteligência. Tá? Paracelso, que foi um grande médico suíço,
que depois de estar muitos anos no longínquo Oriente, retornou à Suíça para ensinar medicina. Ele foi o primeiro que deu ao mundo europeu seu conceito sobre os espíritos da natureza. Paracelso ensinou que as funções da natureza estavam sob o controle de pequenas criaturas invisíveis para os sentidos normais, mas que trabalhando através dos reinos minerais, vegetais, animais e partes do corpo humano. Segundo ele, esses mantinham, todos eles podiam se manter desenvolvendo-se de uma maneira inteligente sob o controle da grande hierarquia celestial de Escorpião, que tem o seu cargo a construção dos corpos na natureza. Esses elementares são as inteligências invisíveis que governam o corpo humano e suas funções. Como resultado da evolução da consciência do homem, este, como posso dizer, está adquirindo um controle mais completo das suas funções e de seus diversos órgãos. Há duas classes de músculos no corpo humano: voluntários e involuntários. Sendo a diferença que os músculos voluntários eles são controlados pela mente consciente do indivíduo. Tem suas fibras, que percorrem de dois modos, cruzando-se entre si, enquanto que os involuntários não têm fibras que os cruzem. O coração foi considerado um músculo involuntário, mas está começando agora a mostrar fibras cruzadas, prefigurando assim os dias em que o homem consciente e inteligente regulará os batimentos de seu próprio coração, ou seja, a gente está evoluindo. O mesmo ocorrerá com todos os outros órgãos que sobrevivem às periódicas mudanças que vão tendo lugar na constituição do homem. Os santos orientais podem, com todo êxito, viver sem que seu coração pulse. Podem até pará-lo e fazê-lo pulsar à vontade, jogando assim a língua para trás e tampando assim a passagem do ar aos pulmões. Podem permanecer por meses imóveis. Muitos orientais conseguem fazer isso enquanto recebem iniciações espirituais fora do corpo físico, registrando-se casos de santos que foram enterrados vivos, a gente teve um caso recente, passou alguns anos atrás, de uma estátua de um monge que descobriu que tinha um corpo humano em volta dela. Como que aquilo aconteceu, Então, é isso que a gente está falando. Semanas mais tarde, esses santos, isso é uma prática comum no hinduísmo, tá? De enterrar e após isso, depois de um tempo ele ser desenterrado. Verificou-se que o corpo estava seco como um couro. Jogaram-lhe água em cima e depois de um certo tempo o homem que não tinha respirado durante semanas levantou-se e começou a caminhar. Esse é o resultado do extraordinário controle que a mente é capaz de realizar sobre as funções do corpo. Ou seja, a pessoa ela induziu a própria morte e ressuscitou. Isso é fantástico. Mas é provável, o hinduísmo fazem isso. Alguns monges fazem isso, tá? O ocultismo ensina que há todo o universo dentro do corpo humano. Ele tem seus mundos, seus planos, deuses e deusas, tá? Milhões de diminutas células são seus habitantes. Estas são agrupadas em reinos, nações e raças. Há células ósseas e células nervosas e milhões dessas minúsculas criaturas agrupadas, transformando-se em uma coisa composta de muitas partes. Daí vem aquele conceito, microcosmos, macrocosmos, tá? O governador superior e Deus deste grande mundo é a consciência do homem que diz, eu sou. Ó, quem não entendeu, assiste o vídeo de novo, porque tá punk. Vamos lá. Essa consciência toma seu universo e o leva até outra cidade. Cada vez que vai e vem pelas ruas, ele pega essas centenas de milhões de sistemas e os leva consigo, mas sendo tão infinitos, o homem não pode compreender que eles são realmente mundos. Igualmente, nós somos células individuais no corpo de uma criação que se move a si mesma através da infinidade. A uma velocidade desconhecida. Os sóis, as luas, as estrelas são meramente ossos do grande esqueleto composto de todas as substâncias do universo. Nossas próprias minúsculas vidas são simplesmente partes dessa infinita vida que circula e palpita através das artérias e veias do espaço. Mas tudo isso é tão vasto que está além da compreensão deste pequeno eu sou em nós. Portanto, podemos dizer que ambos os extremos são igualmente incompreensíveis. Vivemos em um mundo médio, com infinita grandeza por um lado e infinita pequenez pelo outro. À medida que nosso desenvolvimento se amplia, também o faz nosso mundo.
dando como resultado a compreensão cada vez maior de todas essas maravilhas. Meus irmãos, vocês estão conseguindo compreender aqui? Por favor, deixa um comentário, tá? Se vocês estão entendendo essa complexidade aqui. Eu tentei falar de uma forma um pouco geral, né, trazendo vários exemplos diferentes, para que todos possamos começar a compreender a relação do microcosmos com o macrocosmos, tá? Como eu citei, eu vou trazer vídeos mais específicos ou mais, é que eu não posso trazer tudo num conteúdo só, senão se eu fizer um vídeo único, isso aqui dá um vídeo de mais de 8 horas. Tá? Então eu preciso meio que partilhar o conhecimento. Então, por favor, acompanhe os vídeos do canal para vocês começarem a entender e compreender. Com o passar do tempo, eu vou estar trazendo, né, em doses homeopáticas, todo o conhecimento que é necessário para a devida compreensão. Tá? Aí você vira para mim e fala, pô, mas e na maçonaria? Vamos lá. Na maçonaria, o grau 33 é o patamar mais elevado e é chamado de soberano grão de inspetor-geral. Na maçonaria escocesa, o sistema de graus inclui os 33 graus, sendo o 33 o grau mais elevado. Cada grau tem seus próprios ensinamentos e simbolismos que visam promover um desenvolvimento moral, ético e espiritual dos maçons. Os graus na maçonaria são organizados em diferentes categorias, cada uma simbolizando um estágio específico de aprendizado e autodescoberta. Apesar que a gente não vê isso, né? Mas é tema para outro vídeo. Deixa quieto. O grau 33 é frequentemente visto como o culminar, né, de um processo de iniciação que incorpora não apenas a erudição, mas também a sabedoria prática e a transformação pessoal. O grau 33 simboliza um estado de maestria, onde o maçom atinge uma compreensão mais profunda da vida, do universo e da fraternidade humana. Esse grau não é apenas uma distinção, mas também uma responsabilidade em servir à humanidade e ao verdadeiro propósito espiritual. A maioria dos maçons e não maçons associam o número de graus do rito escocês antigo aceito com a idade que estava Jesus Cristo quando foi crucificado. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá, pessoal? Porque isso é um grande equívoco e um grande perigo para a própria fraternidade maçônica, pois estaria automaticamente vinculando a maçonaria a uma doutrina religiosa, tá? E não é isso que deve acontecer. Pelo contrário, a maçonaria não tem vínculos religiosos. Ele é uma instituição iniciática que visa promover o conhecimento, tá? Eu costumo carregar comigo mesmo que a maçonaria é uma filosofia de vida. Então, essa visão que tem essa ligação, né, com o cristianismo deve ser abolida, tá? O número 33 é uma vibração que ultrapassa um segmento de conhecimento humano. O motivo que levou nossos irmãos que fundaram o primeiro Supremo Conselho de Charleston a instituir 33 graus para o rei, que é o rito escocês antigo aceito. Ele ainda não é desconhecido. Apenas em 4 de dezembro de 1802, uma circular informava o mundo maçônico que o grau 33 seria o último grau, mas ninguém até hoje explicou o porquê disso. Tá? Teoricamente, saber quantos são e o que estudam bastam para alguns, mas eu gostaria de incentivar os irmãos, né, à vontade de saber um pouco mais sobre esse número composto que tem apenas 3 fatores próprios, 1, 3 e 11. Tá? Antes de pensar na idade de Cristo, saibam que o rei Davi, pai de Salomão, governou Jerusalém por 33 anos. E Alexandre o Grande, que foi um dos 3 filhos do rei Felipe II, também morreu com 33 anos. Mas o número 33 não está apenas na história, ele esconde ou revela segredos do Criador na criatura, que é isso que a gente vem falando no vídeo todo, tá? Ao fazer o homem, Deus lhe deu 33 vértebras, incluindo as 5 que se encontram fundidas e formam o sacro, e as 4 cossígeas. Os nucleotídeos que formam nossa cadeia de DNA possuem aproximadamente 0,33 nanômetros de comprimento. Em vários outros ramos do conhecimento, o número 33 se destaca. O hinduísmo, por exemplo, instrui que são 33 os principais deuses védicos. No livro tibetano dos mortos, fala que Indra governa 33 céus e Mara outros 33. Na Cabala, há 33 caminhos que servem de pontes entre as sefirotes da árvore da vida, ou árvore sefirotal. O 33 representa o Sefirot Dat, a Sefirot invisível, que os rabinos chamam de conhecimento, que seria o conhecimento que se perdeu. Tá? É a representação da Sefirot Dat, que seria a Sefirot número 33. E a esfera de 1000 acessos, e cujo significado é somente revelado aos magos iluminados e aos santos, que seria, né, no caso, a esfera de 1000, que ela é revelada somente àqueles que receberam a verdadeira iluminação, receberam a verdadeira luz.
Na química, o elemento número 33 é o arsênico, que possui 33 prótons e 33 elétrons, cuja origem, cuja origem do nome é do grego e significa forte e viril. Mas de tudo que eu já estudei sobre o número 33 e sua aplicação em nossa vida maçônica, o que eu achei mais simbolicamente interessante foi o que aprendi com o irmão Isaac Newton. Em 1700, ele criou a escala de temperatura Newton. Nessa escala, a água é solidificada em grau zero e a sua ebulição ocorre aos 33 graus. Aqui dá para a gente fazer um paralelo, tá? Do homem com a água. Quando o valor do homem é zero, ele se torna inerte e endurece. Mas ao contrário, se ele recebe energias, no caso calor, ele expande e modifica a sua natureza de líquido, matéria, né? Só para vocês usarem como referência. E ele se torna gás, vapor, espírito, e assim alcança outros níveis. Quem não entendeu, volta esse trechinho aqui para vocês entenderem de novo, tá? Na maçonaria, o 33 é um número, uma energia a nos mover, a promover mudanças internas e construções externas. Só não acreditem que ele seja o ponto final, pois o grande arquiteto do universo é infinito. A conexão do 33 com o ocultismo e os graus da maçonaria simbolizam uma jornada de autodescoberta, espiritualidade e transformação. Enquanto no ocultismo o número é visto como um símbolo de evolução e iluminação, na maçonaria ele reflete os altos ensinamentos e a busca pela verdade. Ambos os contextos enfatizam a importância do conhecimento, da responsabilidade e do serviço à humanidade, consolidando o 33 como um número fundamental na busca esotérica por compreensão e transcendência. Por fim, falamos sobre a conexão de Jesus Cristo com o 33, tá? Para a gente poder entender essa vinculação, tá? Vamos assim. A associação mais evidente é a idade de Jesus quando ele foi crucificado, o que acaba se tornando um evento central na fé cristã, né, que simboliza o sacrifício e a redenção. A vida de Jesus ela foi marcada por ensinamentos e mensagens de amor e se entrelaçam com o simbolismo do 33, refletindo, né, temas de iluminação e harmonia. Além disso, em várias tradições esotéricas, o número 33 é um símbolo da busca pela verdade e da jornada espiritual. Ele pode ser interpretado como um convite à autotranscendência, onde os ensinamentos de Jesus encorajam a busca pela iluminação e por um propósito mais elevado através do amor e da compaixão. A exploração do 33 nos revela um campo riquíssimo de simbolismo e ensinamentos que transcendem as culturas, desde a Cabala e a maçonaria até a espiritualidade de Jesus Cristo e a prática do Kundalini Yoga. O número ressoa uma mensagem comum, a busca pela iluminação e a jornada transcendental. Se você se interessou por esse conteúdo, tá? Curta, se inscreva no canal, ative as notificações. Como eu falei, existem vários vídeos que eu vou estar trazendo aqui. Cada um desses temas que eu citei, tá? Eu vou estar trazendo um vídeo específico falando com mais detalhes sobre eles, tá? Para que vocês possam compreender e fazer junção. Como eu disse, não dá para fazer um vídeo falando sobre tudo, senão nós ficaremos horas e horas e horas a fim aqui. Tá? É um tema complexo de estudo 33, não dá para resumir em um vídeo. Tá? Se você virar para mim e falar, não, Luciano, mas eu vi um vídeo em tal lugar, o cara falou em 15 minutos, eu falei 5 minutos, cara, desculpa, mas isso aí é balela para mim. Tá? O estudo da maçonaria em si, o estudo do ocultismo em si é algo muito complexo. Não é algo que dá para trazer em um vídeo de 15, 20 minutos, como algumas pessoas falam. Esse vídeo aqui, ó, tá beirando aqui os seus 50 minutos aqui, pelo que eu tô falando com vocês. E, cara, eu não falei tudo. Tem coisa pra caramba que eu podia estar trazendo aqui, tem informação pra caramba, eu tentei maximizar o máximo que eu podia, citei várias fontes de conhecimento diferentes nesse vídeo. Por quê? Porque não dá para trazer tudo em um vídeo único. Tá? Eu preciso fazer isso, eu preciso estar trazendo paulativamente, gradualmente, como se fosse um tratamento para quê? Para trazer a informação, trazer o conhecimento, trazer para vocês o verdadeiro significado dos símbolos. Quando a gente fala de maçonaria, isso que eu vou focar no canal que a gente foca prioritariamente na maçonaria, quando a gente fala de maçonaria, a gente fala de um tema extremamente complexo. Igual eu já citei em alguns vídeos, eu estava falando, eu acho absurdo o período de aprendiz ser de apenas de um ano cara, e acho abominável falarem que o período de estudo de companheiro é de apenas 6 meses. Porque é muita coisa para estudar. Não tem como se você se formar mestre em maçom se você não ter esses conhecimentos que eu citei aqui. Tá?
Eu fiquei 2 anos no grau de aprendiz e achei pouco. Quando eu me tornei mestre, eu achei pouco, porque é muita coisa que você precisa saber, é muita coisa que você precisa estudar. Agora, se você vem daquela linha racionalista que acha, ah, não, tem que estudar só o que está no manual. Desculpa, cara, você é só mais um pseudo-maçom, cara. Peço perdão até por falar dessa forma, mas você não conhece nada de maçonaria. Você pode conhecer ritualística, e cá entre nós, né? Todo ano eles mudam a ritualística, então quer dizer nada também. Porque a cada 2, 3 anos, o próprio Grande Oriente do Brasil aqui, ele está mudando o sistema ritualístico dos ritos. Então, não tem o porquê você falar bem, ah, o manual é a base. Não, não é. Você tem que estudar muita coisa para poder estudar. Tem muita coisa fora do manual maçônico, tá? Que você precisa entender para você conhecer a maçonaria. Aquele simbolismo, aqueles símbolos que estão dentro do templo, aquilo ali não está de enfeite. Tá? Que isso fique bem claro, aquilo ali não é enfeite. Aquilo ali não é para ficar bonito. Aquilo ali tem um significado. O ritual maçônico em si, o verdadeiro ritual maçônico, porque hoje o que fazem é um plágio do ritual maçônico, ele tem um significado esotérico, espiritual e muito forte, extremamente grande, que traz muita informação, traz muito conhecimento para o maçom. Porém, cada ano que passa ele é podado, cada ano que passa ele é desmembrado, ele é mutilado. Vou nem citar os telhamentos de companheiros de mestre que literalmente não existem mais. Tá? Então a gente precisa avaliar muita coisa quando a gente fala de maçonaria. Existe muita coisa aqui que precisa ser revista, ser contenta, e para trazer informação para vocês eu preciso fazer dessa forma. Eu tenho que estar trazendo, cada dia que passa, eu estou trazendo um vídeo diferente, um tema diferente, para vocês começarem a compreender. Eu peço que você que é inscrito no canal, se você não se inscreva, tá? Se inscreva no canal. E você que é inscrito, acompanhe os vídeos, tá? Porque cada vídeo que eu posto eu vou trazendo uma informação diferente, eu vou trazendo um conteúdo diferente. E se você começar a compreender esse emaranhado de peças, né? Com essas peças desse quebra-cabeça, você vai começar a ver que existe uma forma. Existe um conteúdo ali. Em cada vídeo eu trago um pouquinho da verdade relacionada à maçonaria. Só que para isso você precisa ter essa concepção, você precisa ter essa adaptação, você precisa compreender o que está sendo escrito. Eu vejo muitos irmãos às vezes comentando, falando, não, você está falando demais, você está revelando, você não estou revelando nada. Se você está entendendo que isso que eu estou falando aqui é um segredo maçônico, é porque você não aprendeu nada dentro de loja, cara. Você me desculpa. Vocês não aprenderam nada dentro de loja. E é por isso que muitos maçons me odeiam, porque eu estou trazendo a verdade. A verdade que eles gostariam de ter aprendido dentro da loja maçônica, eles não aprenderam. Tá? Aos amigos e irmãos que acompanharam até aqui, meu muito obrigado. E que o grande arquiteto do universo seja o guia de vocês. Que a prosperidade seja contínua na vida de todos. TFA. Pessoal, não se esqueçam de curtir, compartilhar e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Pedimos que comentem, deixem suas dúvidas ou sugestões que traremos respondidas nos próximos vídeos. Beijos no coração!